Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Nick trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E galera, no vídeo de hoje, sim pessoal, mais um Sessão Nick Nerd aqui no canal. E pessoal, Sessão Nick Nerd aqui no canal é sucesso, maluco. Hoje estou trazendo aqui um Sessão Nick Nerd falando pra vocês o que eu acabei lendo aqui nesse mangá aqui que eu já tinha prometido aí nos últimos vídeos do canal. Que eu ia trazer um vídeo, no caso um Sessão Nick Nerd, falando tudo, né, contando o que eu acabei lendo aqui nesse mangá, que eu sempre sei, a Cavaleiros do Zodíaco Saga de Hades, né, o Next Dimension, né, mais conhecido. Não tenho o 1 e o 2 e 3 em sequência, vocês estão podendo ver que eu comecei já pelo 8. Não tenho, né, porque é complicado achar mangá em sequência, mas vamos que vai ser interessante também. Esse aqui tem bastante tópicos interessantes, então eu quero que vocês deixem seu like no vídeo, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos e bora pro vídeo. Sem enrolação, puxa a vinheta. Bom, o mangá já abre sendo bem interessante, porque ele conta um negócio que nunca foi contado nas outras obras de Cavaleiros do Zodíaco. Começa com nós, no caso, o leitor, lendo sobre uma história antiga que dizia que existia sim mais um Cavaleiro de Ouro. Então, no caso, não seria 12 Cavaleiros de Ouro, seria existia um 13º Cavaleiro de Ouro. Seu nome era Odisseu de Serpentário. Só que ele deixou de existir, né, porque ele se rebelou ali, ser uma pessoa ruim, mas entre as pessoas ali do santuário ele era muito bom, ele era uma pessoa muito boa e excelente, só que o orgulho falou mais alto, né, como sempre. Ele possuía poder, o cara era tão mirabolante que ele tinha poder de curar as pessoas, ele era praticamente um deus em terra. O cara era muito mais forte que várias outras pessoas ali em questão de poder, né, e tal. Então ele se rebelou, né, e fez essas atitudes cruéis. E aí ele falou que queria se sobressair diante dos deuses. Aí os deuses falaram, não, vai tirando o cavalinho da chuva, maluco. Vai tirando o cavalinho da chuva. E os deuses derrubaram ele e destruíram a casa de Serpentário. A título de curiosidade, a casa dele ficava entre Sagitário e a casa de Escorpião. Ficava mais ou menos ali, entre essas duas casas. A casa dele ficou em ruínas e ainda tem os destroços da casa dele ali, de acordo com o mangá, né, e tal. Aí começa, de verdade, o mangá. Na casa de Libra, com o Doku, conversando com o Shiryu, né, eles estão trocando uma ideia ali e tal, né, revendo, matando a saudade, né, o mestre e o tal. O Shiryu fala que ele vai ser, o Shiryu falando pro Doku que ele ia ser o mestre dele no futuro, o Doku falando, bah, que bacana e tal, né. Claro que eles não estão falando com as mesmas ênfases que eu tô falando aqui de fora da minha interpretação, né, e tal, pra vocês. Ele falando, bah, que legal, você ter um mestre e tal. Aí, nesse momento que eles estão trocando essa ideia, o Doku pressente que tem uma energia ali ruim nesse lugar ali, né, na redondeza, e ele pede pro Shiryu seguir adiante, indo para o templo de Atena, que tem um negócio lá que ele tem que ajudar lá e tal, né. E aí o Shiryu meio que discorda, não, cara, eu quero ficar aqui contigo e tal, né, papum das ideias. E aí o Doku prende o grito com ele e fala, não, tu vai direto lá pra coisa lá, porque pro templo de Atena que estão precisando de ti e eu quero que tu vá agora. Aí o Shiryu sentiu a maldade, tá, eu vou sim, mas quero que o senhor saiba de uma coisa que eu nunca vou esquecer do senhor. E aí ele continua, e o Shiryu fala e continua andando, e o Doku fala, sim cara, eu vou me orgulhar de ser o seu mestre daqui a 200 e poucos anos. Aí a tal da entidade que tava ali na redondeza se mostra ser, na verdade, um espectro, mas não era qualquer espectro, era um espectro muito ligado ao Doku de Libra. E ele se revela sendo o Suikyo de Garuda, que era um espectro ali e tal, que na verdade ele foi trazido à vida novamente, porque ele quis, né, ele se vendeu, né, como vários outros espectros que a gente vê. Ele se revela ser um canalhão, né, e tal. Aí o Doku pergunta, você se rebaixou ao mais baixo nível para ser um espectro? E ele fala, cala a boca, para de bobagem e tal. Eu vim aqui para pegar Atena e tal. E se eu precisar matar você, eu vou matar e tal. Aí eles começam a discutir e tal. E o Suikyo se irrita e lança um ataque lá das estacas de gelo com um poder bem grande.
Só que o Doku era o Doku, né? E o Doku nem sente o golpe dele, pra vocês terem ideia. Aí eles vão trocando uma ideia e tal. E aí a gente vai pro próximo... A próxima fase, que seria Meu Amigo. Nesse momento a China, né, a China e a Marin, né, as duas amigas e tal, elas estão caminhando ali nas redondezas do santuário. Só que a Marin pressente que a China não tá muito bem. E ela pergunta, China, você está bem? A China se vira num golpe, né, e tal, venha cobra, e vai e ataca, tenta atacar, né, a Marin, mas a Marin não se deixa ser vencida tão facilmente. E ela esquiva e fala, China, para com isso, tu tá me atacando, tu tá tentando me machucar e tal. E a China enlouqueceu. Aí a Marin vê que não tinha outro jeito e dá um lampejo da área bem no abdômen da China, fazendo ela, né, capotar. E a máscara dela, né, cai. Que vocês sabem que as Amazonas usam máscara por causa dos negócios, que eu posso trazer um outro vídeo explicando esse detalhezinho. E aí aí acaba, né? Aí indo pra Casa de Virgem, no próximo, que seria o Won, né, a próxima fase, o Tema e o Shun, eles estão atravessando as 12 casas, só que eles estavam entrando na Casa de Virgem. Cara, tá calor pra caralho. Não liguem porque eu tô com a cara toda... parece uma cachoeira. Eles entram na Casa de Virgem e o Tema pergunta, olha, vai ser fácil atravessar a Casa de Virgem, não tem ninguém aqui. Só que o Cavaleiro de Virgem, por mais que ele não estivesse ali, ele estivesse em outro lugar no santuário, a Casa de Virgem, ela tem uma defesa automática dela, que por mais que o Cavaleiro não esteja ali, vai se materializar alguém ali para meio que defender, que nem lá na Saga das 12 Casas clássica. Lembra que o Shun e o Yoga tentaram atravessar e tinha o Cavaleiro de Gêmeos ali diante deles? Mais ou menos assim. Aí eles estão atravessando a casa e aí o Shun fala, eu tô sentindo uma cosmoenergia aqui. E aí o Tema fala, eu também. Aí diante deles aparece, se materializa o Cavaleiro de Virgem, que seria o Shijima de Virgem, né? No caso desse tempo. Aí o Tema fala, não podemos perder tempo, vamos atacá-lo. E o Shun fala, mas não tem ninguém aí de certa forma. Não tem ninguém de carne e osso aí pra gente atacar. E o Tema, para de bobagem, vamos atacar, né? Porque o Tema é todo esquentadinho. Aí ele vai correndo, só que aí no mesmo instante o Cavaleiro lança um ataque e ele voa pra trás, lançando ele e mostrando pro Tema e pro Shun que ele não tá de brincadeira. Só que eles se levantam e o Tema pergunta, o que tá acontecendo com a tua armadura, Shun? E a armadura dele tá brilhando, e aí atrás dele se materializa o Shaka de Virgem, o cavaleiro mais próximo de Deus, cara. E aí começa o pega pra capar, maluco. Shijima de Virgem, o homem silencioso, como chamam ele nesse tempo, e o homem mais próximo de Deus, o homem que não deve se deixar abrir os olhos, como diz o Aioria, que é o Shaka de Virgem. Aí começa, cara, eles disputando o poder, quem é mais forte que quem, e o Tema e o Shun ali diante deles, né, diante de deuses praticamente. E aí a gente vai pro próximo, que é o Imprudência, que aí a gente volta ali pra casa de Libra. O Doku e o Syukio, eles estão travando ali ainda a batalha deles, né, discutindo e tal. E aí o Doku começa a lembrar lá do passado, quando ele conheceu o Syukio. Ele e o Syukio eram muito imprudentes, eles faziam várias coisas erradas, inclusive o Doku, ele estava metido lá numa enrascada com uma leoa, né, que tinha 2 filhotes, e ele estava em fase de treinamento, ele e o Syukio um pouquinho mais do que ele, e o Syukio vai lá e acaba matando a leoa, né, e deixando obviamente os filhotes sem mais a mãe. Só que aí o Kaiser de Leão aparece e fala que vai tomar conta deles e eles vão ser, assim como ele, os protetores da Casa de Leão. E é bem bacana porque a gente vê que o Doku, por mais que a gente veja ele depois no futuro como um cavaleiro e tal, que tenha todo aquele, nossa, o espírito, né, de liderança e tal, né, é muito sábio, a gente vê que ele, quando mais jovem, ele cometia erros, cometia cagadas, né, de certa forma, ele junto com o Syukio, e o Syukio meio que, não, porque não era assim e tal, né, eles discutindo e tal, e aí a gente vai pro próximo, que é o Cosmo de um Deus. Eu acabei de dizer que o Shijima de Virgem, ele não tava na casa de Virgem, né, mas ele não tava mesmo. Ele tava numa enrascada, protegendo a Athena, que não era a Saori.
era Saori, só que um pouco diferente, né? Era Athena, só que diferente, por causa da viagem do tempo. E ele estava protegendo das garras do Cardinale de Peixes, que se mostra ser o Cavaleiro de Peixes mais filho da... Maluco, é muito ordinário esse Cardinale de Peixe. Ele praticamente se vendeu pro Mestre do Santuário, que é um traidor também, né, e tal, e mente para todo mundo. E aí ele deixa, o Shijima acaba deixando ali, porque ele é gravemente ferido pelo Cardinale, e aí o Cardinale dá um jeito neles e vai correndo lá para a sala do Grande Mestre dizer que ele conseguiu a cabeça da Athena e do Shijima, né? E aí ele larga no chão, só que aí o Grande Mestre fala: da onde, cara, tu conseguiu? Na verdade, o Shijima de Virgem deu um olé nele que nem o de Blaudinho, cara. Sabe o que ele fez? Ele pegou e usou tipo uma... não digo bem magia, ele usou um golpe ali de ilusão no Cardinale, que o Cardinale achou que ele tava com a cabeça da Athena e do Shijima, né? E aí ele, cara, ele me passou a perna, e aí ele vai ter que voltar às 12 casas ali um pouco pra capturar ele, né? Mas ele sabia que o Shijima tava meio ferido. Aí o Shijima tá meio se acordando ali na casa e tal, e fala: onde é que você está, Athena? Aí ele se vira, tá a bebê Athena, mas não mais bebê, ela já tinha o quê? Ela já tava caminhando, pra vocês terem ideia, então ela tava em torno dos 4 anos mais ou menos, mas foi muito rápido, de um bebê pra uma criança já andando. Aí ele pergunta e tal: por que tu já tá assim e tal? E ela fala: porque isso foi causado pelo Titã Cronos, que fez isso assim assado. E aí ele se levanta, né, só que ele tá ferido, e a Athena vai lá e cura ele, pra vocês terem ideia do tamanho do poder da Athena. É bem maior que os Cavaleiros de Ouro, pra vocês terem ideia. Só que aí, nesse mesmo instante, eles estão trocando uma ideia e tal, o Cardinale aparece, esse cretino, e fala que escutou toda a conversa deles, e ele lança as rosas adagas pra perfurar e matar eles de uma vez. Só que as rosas param diante dos pés da Athena, e a Athena só dá um recado: dê meia volta, senão vai sobrar pra ti. Aí ele fala: não, isso e aquilo, e lança o mesmo golpe, e as rosas caem diante da Athena. E a Athena falou: eu te avisei. E o golpe volta para ele com força máxima, as rosas adagas perfurando a armadura de peixes, e ele principalmente, e ele cai no chão. Aí a gente vai para a próxima fase, que seria Poema de Adeus um Amigo, né, que eu tô deixando na tela aí. O Tema e o Shun, depois da batalha ali da Casa de Virgem, que foi um grande poder, né, e o Shijima reconhece que ali naquele momento existia 2 gerações a mais, né, existia 3, né, contando com ele, de Cavaleiros de Virgem, né, ele, o Shaka e o Shun no futuro, né, o Shun ainda não, mas no futuro ele ia vir se tornar o Cavaleiro de Virgem. Aí tem todo aquele embate ali e tal, bem bacana, e mostra pra gente o tamanho do reconhecimento de um pro outro, e ele diz, né, o Shijima admite que o Shaka era o Cavaleiro de Virgem mais forte que ele já tinha visto, né. Aí o Tema e o Shun acordam lá na frente da Casa de Virgem, né, no jardim da sala das árvores gêmeas lá, né, e tal. E aí eles estão diante da armadura de taça, né, que tem a água lá que pode curar e tal. Aí eles pegam a armadura e falam: tá, a gente tem que correr lá pra Casa de Libra agora, né, não podemos perder tempo. Cara, tá calor pra caralho. Aí eles continuam, só que aí quando eles estão chegando, eles começam a ouvir alguém cantando, né. E aí infelizmente o pior aconteceu, né. O Doku infelizmente teve que matar o Silkyo, que o Silkyo queria matar ele, né, e o bem tem que vencer o mal, né. E aí, cara, doeu, porque o leitor sente todo aquele drama deles ali, eles relembrando os tempos deles, que era divertido e tal. É que nem tu perder um amigo por causa de algum bandido, tu vai sentir um peso enorme na consciência, e foi o que aconteceu, né. Aí ele começa a cantar e o Silkyo tá se entregando ali, e cara, quando eles chegam ali já era tarde demais, porque nada mais poderia ter sido feito, e acaba o mangá de hoje. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso Sessão Nick Nerd de hoje. Cara, muito bom mesmo esse mangá, recomendo demais que vocês comprem, se acharem aí, compra, pede pra mãe, pede pro pai, é uma boa leitura mesmo, cara, de coração. Espero que vocês tenham gostado, se gostou já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, por favor. Vamos chegar nos 1000 inscritos logo, então eu tenho que saber que vocês estão comigo aqui
nessa batalha. Então é isso, um forte abraço, fique com Deus, assista os últimos vídeos, os últimos vídeos que vão estar na tela aí disponível quando o editor... Editor, deixa na tela aí, beleza? Então é isso, forte abraço, fique com Deus e fui.